acreditariam em mim, pois ele escreveu sobre mim. Mas se não acreditam nos seus escritos, como acreditarão nas minhas palavras? Jesus Cristo estava dizendo aos judeus do seu tempo que eles não acreditavam em Moisés. Eles clamavam que acreditavam em Moisés, mas não acreditavam nele. Ele explica aqui que, se você não acredita nele, não acredita em Moisés. Nossa prática é diferente, nossa crença é diferente, talvez nossa abordagem seja diferente, mas a destinação é a mesma. Estamos tentando alcançar Deus. Esse é todo o objetivo. Quer dizer, você acredita que todas as religiões estão indo na mesma destinação, apenas por rotas distintas? Exato, e diferentes modos de chegar lá, e diferentes ideias sobre como chegar lá. Mas isso não torna um melhor que o outro. Não existe um caminho para Deus, não existe um entendimento único de Deus. Para conhecer Deus, precisamos nos entender uns aos outros, precisamos nos conhecer. Não existe isso de uma salvação que transforma. Faça o que é certo e você estará salvo. Em todos os momentos. Deus não está no céu. Se alguém começa a me dizer que uma alma está no céu, o que essa pessoa sabe sobre as almas? As almas espirituais das pessoas no céu. Isso é coisa de criança. É assim que você fala com elas. Como é que vovô não voltou para casa hoje? Oh, ele está no céu. E quanto ao inferno, é o inferno algo que faz parte do judaísmo ou não? Isto é, um lugar de punição no fogo? Eu já estive no inferno. O que chamamos de inferno é o Vale de Rinom. Topek também, certo? Existe um lugar fora de Jerusalém chamado Vale dos Filhos de Rinom. Neste lugar, os pagãos costumavam oferecer sacrifícios humanos. E por extrapolação, alguns acreditavam, de alguma maneira, que existia um lugar assim no universo. Um lugar para onde iriam as pessoas perversas. Quer dizer, você não acredita que o Antigo Testamento ensine qualquer espécie de inferno literal, certo? Não. Ok, certo. Muita gente vai lhe falar que, segundo a Bíblia, se você não fizer isso ou aquilo, terá uma vida má ou irá para o Néder. Inferno. Bom, eu não subscrevo essa ideia de qualquer maneira, mas meu sentimento é diferente. Se os judeus não acreditam na história da criação de Gênesis 1, eles não acreditam na história de Adão e Eva literalmente, eles não acreditam em Noé, não acreditam na Torre de Babel, caçoam dessas histórias, não acreditam em circuncidar adultos, não acreditam em sacrifícios de animais, em que parte do Tora eles acreditam? Este é supostamente o seu livro mais enaltecido. No entanto, quando você olha para todos os particulares do que o Tora ensina, eles não acreditam em nenhum deles. Hoje você tem um monte de cristãos evangélicos na América que são muito pró-Israel. Cristãos que são realmente zelosos em seu apoio a Israel. Isso foi sempre assim ao longo da história? Isso é um fenômeno novo? Não foi sempre assim ao longo da história. Tradicionalmente, o cristianismo era essencialmente antissemita. O fenômeno dos sionistas cristãos é relativamente recente. Eles mantêm que os judeus são o povo escolhido de Deus, serão sempre o povo escolhido de Deus. Eles usam o termo a menina dos olhos de Deus. Isso é um fenômeno mais recente? Sim, poucas centenas de anos, até onde eu sei, não é tão antigo. A teologia da substituição tem jogado um papel muito importante no cristianismo. O que é a teologia da substituição? A teologia da substituição é a raiz e os ramos do antissemitismo cristão. É como um vírus na igreja. Basicamente, ela diz que a igreja atual substitui Israel, e essa teologia que desconsidera a posição do povo judeu e o substitui pela igreja, a nova e verdadeira Israel espiritual, é muito perigosa, porque, para mim, é a principal causa do antissemitismo. Muitos teólogos, ao longo dos séculos, pregaram a teologia da substituição. Pode nomear alguns que pregam isso? Eu tenho aqui tudo sobre John Chrysostom. E ele é o principal antissemita da igreja. A sinagoga é pior do que um bordel. É o covil dos canalhas e a aglutinação de feras selvagens. O templo de demônios dedicados a cultos de idolatria.
o refúgio dos debochados e a caverna de diabos. É uma assembleia criminosa de judeus, um local de reunião para os assassinos de Cristo, um antro de ladrões, uma habitação de iniquidade, um abrigo de diabos, um sorvedor e um abismo de perdição. E eu diria o mesmo sobre suas almas. Eles demonizaram os judeus. Isso ainda está presente na mente de muitos. Através da história, os cristãos não têm visto os judeus como o povo escolhido de Deus. Eles olhavam para eles como um povo que rejeitou Cristo e foram, por isso, rejeitados por Deus. Por exemplo, o último livro escrito por Martinho Lutero antes de morrer foi intitulado Os Judeus e Suas Mentiras. E nesse livro ele dá todos os tipos de argumentos nas Escrituras, mostrando por que os judeus não são o povo escolhido de Deus. E ele também expõe um monte de ensinamentos blasfemantes no Talmud. Em seu derradeiro sermão, ele pregou sobre os judeus e afirmou que os judeus odeiam nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pelo comportamento pérfido deles, eles criaram todo tipo de estratagemas e ardis para nos enganar. E ele ficou tão revoltado, ele de fato disse: devíamos ir e queimar todas as cópias do Talmud. Ele estava enfurecido com o Talmud. É evidente que os judeus hoje o consideram um grande antissemita. Santo Agostinho não era nada melhor. Ele também era antissemita. Isso mesmo. Ele era muito aviltante. Tudo isso é puro ódio. Não importa se você está ouvindo John Crisóstomo, Santo Agostinho, Pedro Venerável, Martinho Lutero, João Calvino. Cite aí os pais da igreja. Cite aí os líderes protestantes ao longo da história. Eles todos dizem a mesma coisa a respeito dos judeus, que são a sinagoga de Satanás, que é uma religião falsa. Essa doutrina de que os judeus são ainda o povo escolhido de Deus é uma nova doutrina. Você sabe, lá atrás, antes do século XVIII, todos reconheciam o que estamos falando agora. Mas alguma coisa começou a mudar, primeiro com o Dr. Cyrus Scofield. Scofield era um homem divorciado, tinha problemas com álcool. Era um advogado que virou pastor. Ele se separou da primeira mulher, Leontine Serré, em 1883, um ano depois de escrever seu primeiro livro, Manejando Bem a Palavra da Verdade. Em 1882, ele escreveu esse seu primeiro livro e em 1883 ele larga sua primeira mulher e se casa com outra. Então se torna pastor no Texas, muito famoso e popular. A Bíblia Dispensacional Pré-Milênio Scofield foi editada com aporte financeiro de importantes empresários, alguns dos quais com vínculos religiosos questionáveis. Ele conhecia varejistas judeus que o fizeram membro de um clube, chamado Clube do Lotus, uma espécie de sociedade secreta, e de repente estava cheio de dinheiro. Esse advogado corrupto, que abandonara a esposa e foi considerado culpado de muitos delitos penais enquanto procurador corrupto. Mas Scofield recebeu dinheiro, e o Oxford, grupo da Inglaterra, publicou sua Bíblia. Porque eles pegariam um advogado patife e o fariam editor de uma Bíblia. E então, de repente, surgiram milhões de dólares para promovê-la. Com essa quantidade de dinheiro, a Bíblia decolou e basicamente selou o negócio para os judeus. A Bíblia de Estudo Scofield é muito pró-Israel, muito sionista, e este livro, mais que qualquer outro livro, mudou o pensamento de uma geração inteira de evangelizadores mais jovens. Outra crença dos cristãos da atualidade, que é incorreta e não se encontra nas Escrituras, prega que devemos abençoar Israel. Eles se valem do que chamam de pacto abraâmico. Eles se baseiam no Gênesis 12 e dizem: precisamos abençoar Israel. Se quisermos a bênção de Deus, temos que abençoá-los. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, é a principal escritura na qual Deus chama e abençoa Abraão. Consta o seguinte texto: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Agora, de acordo com esta escritura, Deus fez um pacto com Abraão. Ele diz a Abraão: eu abençoarei você. A palavra você é singular. Ele está falando para Abraão. Ao passo que na anotação de Scofield em Gênesis 12,